Vamos abordar neste vídeo sobre comportamentos, a inteligência e processos cognitivos. Onde nós vemos isso no mapa astral? Nós vemos no signo de Gêmeos e na casa 3, que é regida por Mercúrio. Então imaginemos uma pessoa que na casa 3 ela tenha o próprio signo de Gêmeos e o próprio Mercúrio. Isso já é um sinal de uma inteligência aguçada. Por quê? Porque a casa está sendo regida pelo próprio signo dela e pelo próprio planeta. Claro que isso vai depender de alguns aspectos aí. O Mercúrio retrógrado, ele já vai complicar. Não que a pessoa não seja inteligente, mas ela não vai conseguir exteriorizar com facilidade essa inteligência. Vai ser uma questão mais introspectiva. Vai depender também se esse Mercúrio, se ele faz... Como são os aspectos que ele faz com outros planetas? Se trígonos e sextis, que são aspectos fluidos, ou quadraturas e oposições, que são aspectos tensos, ou às vezes até mesmo conjunção, que aí é um pouco neutra, aí vai depender de como esses planetas conversam. Imaginemos um segundo exemplo aqui, um segundo quadro, que nós tenhamos um stellium na casa 3. O que é um stellium? É o conjunto de 3 ou mais planetas. Então, aqui no caso eu usei Mercúrio, que já é o regente da casa 3, então já traz um potencial de inteligência. Coloquei Marte, Marte que é ação, que é velocidade, então essa pessoa vai ter uma inteligência rápida, um raciocínio muito rápido. E coloquei Júpiter, Júpiter que é o grande benéfico, Júpiter que expande, amplia tudo que está à volta dele. E traz sorte também. Então essa pessoa, uma pessoa com uma configuração dessa, provavelmente teria um QI muito alto, como eu disse, exceto se planetas forem retrógrados e se houver quadraturas e oposições no mapa, tá? Se houver trígonos e sextis e os planetas não forem retrógrados, essa pessoa com certeza ela seria muito inteligente. Agora vamos falar de cada um dos planetas individualmente. Suponhamos que a pessoa tivesse um Urano na casa 3. Urano, ele é a oitava superior do próprio Mercúrio. Então Urano, ele traria aí uma inteligência mais disruptiva, mais revolucionária, tá? Seria uma pessoa assim com uma inteligência assim para além do próprio Mercúrio, tá? Ela seria uma pessoa com um perfil psicológico, né, e de inteligência realmente bem superior. Um Sol, se a pessoa ela tem um Sol na casa 3, ela não vai trazer necessariamente a inteligência em si, mas ela significa que a pessoa veio para desenvolver a inteligência. Então a chance dela conseguir isso é bem grande. Se ela tem uma Lua na casa 3, aí já é uma inteligência mais emocional. Por quê? Porque são os assuntos da Lua, são as emoções. Se ela tem uma Vênus na casa 3, Vênus, ela rege o quê? As questões financeiras, o dinheiro. Então é uma pessoa que vai ter uma inteligência voltada para questões financeiras e também para questões relacionais, questões de relacionamento. Se ela tem um nodo norte, tá, na casa 3, o nodo norte aqui ele já é um pouco neutro, porque ele não é um planeta, ele é um ponto matemático no mapa astral. E isso indica que a missão da pessoa é buscar o conhecimento, um pouco parecido com o Sol, tá? Ela não garantiria, vamos dizer assim, que a pessoa teria uma inteligência, um QI alto, mas que essa é a missão que ela busca na vida. Agora, se nós já temos um Saturno, aí a coisa já complica um pouco. Por quê? Porque Saturno, ele costuma atrasar os assuntos do signo e casa onde ele está. Agora, a partir do momento em que a pessoa ela aprende a lidar com as energias desse Saturno, aí ela domina esses assuntos com responsabilidade. Aí ela vai ter não só inteligência, como ela vai ter responsabilidade, tá? Nesse tema. Agora, se for um Saturno retrógrado, aí a coisa já complica mais, tá? Ela vai levar muito mais tempo para conseguir destravar esse Saturno. Suponhamos que ela tenha Netuno, Netuno que é arte, música, espiritualidade, ela rege a criatividade, então assim, seria aquela pessoa assim, que ela teria esse talento para música, potencialmente para música, para literatura, também para artes cênicas, mas ela pode se perder em ilusão, é um planeta que pode fazer com que a pessoa se perca em ilusão
Então ela se volte muito para dentro de si e a inteligência, que tem que ser uma coisa exposta, jogada para fora, ela possa vir a ter dificuldade. Plutão, suponhamos que nós tenhamos Plutão na casa 13. Plutão, que é aquela história do 880, Plutão não tem meio termo. Então a pessoa ou ela tem um poder brutal, tá, nos processos de inteligência dela, ou ela vai se auto-sabotar. Plutão ele pode dar à pessoa poder máximo, como ele pode fazer com que a pessoa se auto-sabote. Lembrando que aí nós precisamos ver como estará Mercúrio no mapa, que rege a casa 13 Mercúrio, e ver também como está Escorpião, que é regido por Plutão. Uma Lilith na casa 3 aí a coisa complicaria, tá? Porque a Lilith ela cria um vazio, a pessoa tende a sentir um vazio emocional onde está a Lilith. Então, Lilith complicaria aí esses processos cognitivos. Nós podemos ter também uma outra situação, que seria Gêmeos em outras casas. Então, nas casas angulares, que são o ascendente, casa 10, casa 7 e casa 4. São as casas mais fortes do mapa, então também funcionaria bem, tá? Se a pessoa tivesse Gêmeos nessa casa. Exceto a casa 4, que a casa 4, apesar de ser uma das quatro casas mais fortes, é a casa mais fraca, tá? Porque ela é o chão do mapa astral. Então o que nós temos na casa 4 fica mais enfraquecido. Uma outra possibilidade também, tá? É Gêmeos estar em outra casa. Não na casa 13 nem nas casas angulares, mas vamos supor, eu pus um exemplo aqui, Gêmeos na casa 11. A casa 11, que ela é regida por Saturno e Urano, então nós precisamos ver como estão essas casas, precisamos esses signos, esses planetas. Precisamos ver também como está o próprio Mercúrio, que rege Gêmeos. Eu coloquei aqui um Gêmeos em Leão na casa 1. É uma posição bastante forte, tá? E ele faz trígono com Urano e Saturno lá em Áries, que é velocidade, como eu disse, né? Rapidez, na casa 9, que é sabedoria, que é a casa oposta à casa 13. E um Júpiter na casa 5, que é criatividade, em Sagitário, que é regido pelo próprio Júpiter. Então seria mais um exemplo aqui de uma pessoa assim com uma inteligência muito grande, exceto se houverem outros planetas fazendo quadraturas ou oposições, tá? Ou se um desses planetas ou dois desses planetas forem retrógrados. Aí já não funciona com esse potencial todo. Um outro caso que seria o sextil, tá? O trígono, que é o primeiro exemplo que eu citei, que é um aspecto fluido. O sextil também é um aspecto fluido. Então nós temos o Gêmeos lá na casa 11, precisamos ver os regentes da casa 11, que é Urano e Saturno, que eu mantive em Áries na casa 10, precisamos ver Mercúrio, que eu coloquei em Aquário na casa 7, e o Júpiter eu mantive ali na casa 5 em Sagitário. Então é um pouco menos potente que o anterior, mas ainda mostraria aí uma pessoa com uma inteligência, tá? Um processo cognitivo bastante apurado. Repito, nós temos que ver o mapa como um todo, tá? Agora vamos ver uma quadratura, como que ela funcionaria, que é um aspecto tenso. Eu coloquei ali o Urano na casa 10, coloquei o Saturno na casa 1, mas ele nem entra aqui. Mercúrio está lá em Aquário, na casa 7. Então Mercúrio faz quadratura com Urano e faz quadratura com Júpiter também, que está em Escorpião. Então o Júpiter está na casa 4, o que o enfraquece, em Escorpião, que também enfraquece. Por quê? Porque onde nós temos Escorpião, nós podemos ter uma tendência a sentir uma espécie de um sentimento de culpa inconsciente, tá? Isso é uma questão kármica. Por quê? Porque Escorpião é um signo kármico. Então aqui já indicaria aí uma dificuldade nesses processos de inteligência e cognição. Um outro exemplo que eu coloquei, um Mercúrio aqui fazendo uma oposição com Saturno. Onde nós temos Saturno, nós tendemos a sentir insegurança e às vezes sentir também medo, tá? São dois dos aspectos que Saturno pode colocar para a gente. Então uma oposição entre os dois também prejudicaria.
E poderia ser também um Mercúrio aqui em oposição a planetas como Marte, como o próprio Plutão, como Lilith, tá? Os três têm a mesma energia, tá? São energias assim que nos bloqueiam, são energias que sabotam, tá? Os nossos processos. Então, a oposição de um Mercúrio aqui com esses planetas também iria complicar esses processos cognitivos e de inteligência. Gente, então basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu estou voltando então, tá, com os meus outros vídeos também sobre relacionamentos, depois vou fazer vídeos também de personalidades e estou voltando também com o meu curso de astrologia gratuito, tá? Eu vou deixar a playlist, vocês podem fazer o curso, ele é do básico ao avançado, totalmente gratuito, ok? Então eu agradeço a todos vocês, se vocês gostaram peço que vocês dêem um like, que vocês curtam o vídeo, tá? Que vocês sigam o meu canal para me ajudar a fazer o canal crescer. Então eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.